História de Santa Bárbara. Eu tenho Deus e Deus me tem. Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde se localiza atualmente a cidade de Smits, na Turquia, às margens do rio Mármara. Bárbara viveu no século III. Foi uma bela jovem, filha única de Dióscoro, um rico e nobre morador de Nicomédia. Dióscoro não queria deixar sua filha única viver no meio da sociedade corrupta daquele tempo. Por isso decidiu fechá-la numa torre. Lá ela era ensinada por tutores de confiança de seu pai, porém, aquilo que parecia um castigo começou a abrir a mente de Bárbara. Do alto da torre, ela contemplou a natureza, as estações do ano, o sol, a chuva, a neve, o frio, o calor, as aves, os animais, etc. Tudo isso fez Bárbara questionar se aquilo era realmente criação dos deuses, como seus tutores e seu povo acreditavam, ou se havia alguém muito mais inteligente e poderoso por trás da história da criação. A beleza divina de Bárbara. Quando atingiu a idade para o casamento, por volta dos 17 anos, seu pai a trouxe para casa e permitia que ela recebesse visita de pretendentes, mas não permitia que ela visitasse a cidade. Bárbara era uma jovem muito bela, de família rica, por isso muito eram os pretendentes que queriam se casar com ela. Mas Bárbara não aceitava nenhum, enxergando neles a superficialidade e o interesse, e nenhum toque de amor verdadeiro. Para seu pai, isso era um problema sério, pois, segundo os costumes, ele tinha obrigação de casar sua filha. Dióscoro pensava que os defeitos da filha diante dos pretendentes se davam por causa do tempo que ela passou trancada naquela torre. Então ele decidiu permitir que Bárbara conhecesse a cidade. O contato de Bárbara com os cristãos. Santa Bárbara então começou a frequentar a cidade. Nessas visitas acabou conhecendo os cristãos de Nicomédia. Estes passaram para Bárbara a mensagem de Jesus Cristo. Falaram-lhe também sobre o mistério da Santíssima Trindade. A novidade cristã tocou profundamente o coração de Bárbara. Com os cristãos, ela encontrou a resposta para os seus questionamentos. O Criador de tudo era o Deus único e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e não os deuses que seu povo cultuava. Bárbara se converteu ao cristianismo de todo o coração. Logo, um padre vindo de Alexandria ministrou a ela o batismo, e Bárbara passou a ser uma jovem fervorosa e cheia de virtudes cristãs. Em Jesus Cristo, ela encontrou o sentido mais profundo da vida. Santa Bárbara e as perseguições. Dióscoro, o pai de Santa Bárbara, decidiu construir para ela uma casa de banho na torre, onde ele planejou instalar 2 belas janelas. Mas a obra começou, Dióscoro teve que fazer uma longa viagem. Durante a viagem do pai, Santa Bárbara ordenou que construíssem uma terceira janela. Sua intenção era que a torre tivesse 3 janelas em homenagem à Santíssima Trindade. Além disso, Santa Bárbara esculpiu uma cruz na torre. Quando Dióscoro voltou, reparou logo nas mudanças feitas na construção e foi perguntar à sua filha o porquê daquilo. Santa Bárbara explicou que as mudanças eram símbolos de sua nova fé, 3 janelas ao Deus uno e trino, Criador de todas as coisas, e a cruz lembrava o sacrifício do Filho de Deus para salvar a humanidade. Dióscoro ficou furioso. A sentença de morte de Santa Bárbara. Ao perceber que a filha estava irredutível em sua fé cristã, Dióscoro, num impulso de ira, denunciou sua filha ao prefeito da cidade, comandado por Diocleciano.
Este ordenou que Bárbara fosse torturada em praça pública para tentar fazer com que a jovem renegasse a fé cristã. Porém, para a surpresa de todos, Santa Bárbara não renegou sua fé, mesmo diante dos mais atrozes sofrimentos. Durante a tortura, uma jovem cristã chamada Juliana denunciou o nome dos carrascos, coisa que era expressamente proibida na época. Por isso, Juliana foi presa e condenada à morte por decapitação, juntamente com Santa Bárbara. As duas jovens cristãs foram levadas amarradas pelas ruas de Nicomédia sob os gritos furiosos de muita gente. Santa Bárbara teve os seios cortados. Depois foi conduzida para fora da cidade. Lá seu próprio pai a degolou. Bárbara e os raios. Quando Dioscuro degolou sua filha, a cabeça de Santa Bárbara rolou pelo chão. Um raio riscou o céu e um enorme trovão, ouvido pelo povo, e, para o assombro de todos, o corpo de Dioscuro caiu no chão sem vida, atingido pelo raio. Parece que a natureza se revoltou contra a atitude desse pai infanticida. Depois deste fato, Santa Bárbara ganhou os status de protetora contra os relâmpagos e tempestades, além de ser nomeada padroeira dos artilheiros, dos mineradores e das pessoas que trabalham com fogo. A devoção a Santa Bárbara é celebrada na Igreja Católica. A festa é celebrada no dia 4 de dezembro de cada ano, mas a grande mensagem de Santa Bárbara destina-se a todos aqueles que buscam a verdade, principalmente os jovens. Ela nos ensina a buscar a verdade com o coração sincero e aberto. Ensina também que o casamento não deve acontecer por mero interesse, mas sim por amor. Por fim, Santa Bárbara nos dá a mensagem de coragem e fé. A palavra Marte quer dizer testemunha e se aplica aos cristãos que preferiram morrer a negar sua fé. Este é o grande exemplo e testemunho de Santa Bárbara. Santa Bárbara, rogai por nós.